Não é muito lido na igreja e que normalmente todo mundo já leu. Mas ele é um capítulo que eu gosto muito, porque é de um livro que eu gosto muito, porque às vezes a gente lê sempre fazendo uma leitura muito expositiva e às vezes a gente não presta atenção em pequenas coisinhas que são tão importantes e que são reveladas ali naqueles versículos que às vezes a gente até ignora. São 31 versículos, mas eu vou tentar ler errado. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relvas, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas, os mares, na terra, e multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Acabou. Disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para o mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para o mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Por que o livro de Gênesis foi escrito? O livro de Gênesis ele provavelmente foi escrito por Moisés, é o consenso que se tem, e ele foi escrito por causa do contexto que o pessoal, os hebreus, eles estavam inseridos, porque eles passaram 400 anos sob opressão escrava no Egito. Quando um povo que tem seus costumes, seus hábitos, suas características, todo o seu nicho que você faz, e de repente você está no meio de uma outra sociedade, você passa muitos e muitos e muitos anos naquela sociedade, você perde sua identidade cultural. Você perde porque você começa a se habituar com as coisas que as outras pessoas fazem também. Embora que você seja vegano, mas se você está numa sociedade que só come carne, aquilo vai começar a influenciar o seu comportamento.
considerava os hebreus inferiores, mas mesmo assim havia uma troca cultural, havia uma circularidade social e cultural entre eles. Então eles estavam num contexto muito parecido. Então eles passaram a adorar outros deuses, eles passaram a pensar, então quem criou os céus foi o Deus tal, porque eles não tinham só o único Deus na mente deles. Eles tinham Nu, tinham Tefs, tinham Mênfis, tinham milhares e milhares de deuses. E eles acreditavam também. Porque até hoje a gente é crente e ainda tem gente crente que mesmo dentro da igreja ainda acredita em outros deuses. E você pode dizer, não acredita, mas quando está precisando, vamos ali no curador, vamos ali no rezador. Isso não é acreditar em outro Deus? Acreditar em signos não é acreditar em outros deuses? Em horóscopo, esse tipo de coisa, isso também é circularidade social. Você está trocando a sua cultura com a cultura de gente lá de fora. E os hebreus, eles estavam misturados junto com os egípcios, e Moisés precisou dizer, eu tenho que dizer para vocês que o Deus que criou os céus e a terra não foram aqueles deuses do Egito que vocês estão cultuando agora. O Deus que tirou vocês da terra do Egito, da opressão das mãos de Faraó, foi o Deus que humilhou o Faraó e todos aqueles deuses. E ele é o único e verdadeiro Deus. E é por isso que eu vou escrever esses livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que vocês conheçam a história de vocês, para que vocês recuperem sua identidade. Então Deus dá a Moisés a revelação desses livros e Moisés escreve esses livros. E para mim o livro de Gênesis ele é amado especialmente, eu gosto muito dele. Então,